Olá pessoal, na aula de hoje vamos dar início, ao estudo de forma de revisão ainda, com a ideia de conjunto de números racionais e conjunto de números irracionais, certo? Então a gente viu na aula passada que existe o conjunto dos números naturais, que são aqueles números que a gente usa no nosso cotidiano para contagem, e para a gente mensurar quantidades positivas, um caderno, um livro, uma caneta, 3 irmãos, 4 tios e assim segue, E também a gente viu a necessidade de relacionar números com sinais negativos, para representar grandezas negativas, Exemplo da temperatura de um lugar, que pode ser -5, -10 graus Celsius, etc. Então a gente viu, né, operações, inclusive, contendo esses números chamados números inteiros, Então aqui a gente tem os números naturais, todos positivos e crescente infinitamente para a direita, Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim cresce infinitamente, certo? E também a gente tem o conjunto dos números inteiros, Que engloba o conjunto dos números naturais, são aqui os números positivos, mais os números negativos, Sendo o conjunto dos números inteiros infinito para a esquerda, ou seja, sempre vai existir um número inteiro menor que outro e sempre vai existir um número inteiro maior do que outro número inteiro. Perfeito? Então, um número agora, passando para o conjunto que a gente vai definir dos números racionais, um número racional é a divisão entre dois números inteiros, desde que o denominador, a parte de baixo da fração, seja diferente de zero. Ou seja, sejam dois números inteiros A e B, com B diferente de zero. Se o resultado dessa fração, dessa divisão, for, se essa divisão puder ser escrita de fato em forma de uma fração e o resultado for também uma representação finita, nós dizemos que esse cara é um número racional. Ou seja, todo número racional pode ser escrito como uma fração finita e ou periódica. Matematicamente, seja A e B, dois números inteiros, com B diferente de zero. Se sempre que isso aqui for possível, sempre que for possível escrever uma fração entre dois números naturais, dizemos que o resultado dela é um número inteiro. Não só o resultado, como ela própria é um número racional, perdão. Então, recapitulando, sempre que for possível escrever uma fração entre dois números inteiros, dizemos que esse cara aí, essa representação é chamada de número racional, certo? Então, A e B, com B diferente de zero, o denominador nunca pode ser zero, Toda vez que você pode encontrar esse tipo de representação algébrica, dizemos que esse cara aí é um número que pertence, ao conjunto dos números racionais, certo? Então vamos para um exemplo. Exemplo, 10 sobre 5, ó. 10 sobre 5, 10 é um número inteiro, 5 também é um número inteiro, certo? E diferente de zero. A gente pode escrever o número 2 como sendo representado pela divisão, pela fração de 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. Portanto, 2 é um número racional. Por quê? Porque 2 pode ser expresso por meio de uma fração. Tá vendo? De uma fração. 2 é a mesma coisa, é igual matematicamente do que a razão entre 10 por 5. Perfeito, pessoal? Outro exemplo, 1 dividido por 2 igual a 0,5. 0,5 pertence aos racionais porque 0,5 é o resultado da divisão entre dois números inteiros, sendo o denominador diferente de zero, Então, 1 é um número inteiro, 2 também é um número inteiro. A divisão 1 por 2 resulta em 0,5, certo? Então, 0,5 pode ser escrito em forma de uma fração entre a divisão entre dois números inteiros, certo? Portanto, 0,5 é um número racional também. Perfeito, pessoal? Olha lá. 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5 pertence aos racionais. Perfeito?
Outro exemplo, temos aqui agora, dentro da definição, a divisão de dois números inteiros, tá vendo? O numerador é 1 e o denominador 3, que é diferente de 0. 1 dividido por 3 resulta agora não mais numa representação finita, porém essa representação é periódica. Esse 3, 3, 3, 3, 3 se repete de fato infinitamente, porém com a periodicidade. Sempre vai ser 3, não vai ser outro número diferente de 3 aqui, certo? Então, quando acontece esse tipo de situação, chamamos de dízima periódica, e uma dízima periódica também é definida dentro do conjunto dos números racionais. Perfeito? Então, temos 3 exemplos dos vários que existem aí, né? Na verdade, dos infinitos que existem, né? Existem infinitos números racionais e, portanto, cabe na definição que a gente abordou aqui. Um exercício bem simples que a gente vai abordar agora, a multiplicação e divisão envolvendo frações e, consequentemente, que envolvem nos números racionais, perfeito? Por que eu abordei aqui, de fato, a multiplicação e a divisão? Porque quando a gente for abordar o conceito de soma ou subtração envolvendo números racionais, fracionários, né, a gente já entra com o assunto do MMC e do MDC, porque são ferramentas necessárias para poder responder a soma, né, resolver a soma e a multiplicação e a subtração entre duas frações, perfeito? Então, nos atentemos, por enquanto, com a multiplicação e a divisão nestes dois exemplos, certo? Então, temos aqui duas frações, ou seja, a razão entre dois números inteiros, dois números racionais, consequentemente, 2/5 dividido por 2/5, certo? 2/5, perdão, multiplicados por 2/5, ou seja, como é que a gente resolve? Mantém-se a fração, multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 2 sobre 5 vezes 5. 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 5, 25. 4 dividido por 25 é igual a 0,16. Acabou aqui, não tem mais nenhum outro número depois daqui. Então a gente percebe que 4 sobre 25, né? 4/25 é um número racional, né? E ele resulta numa representação decimal finita. Tá vendo? Acaba aqui. Perfeito? Finita e não periódica. Termina aqui. Perfeito? Certo? Então, 0,16 pode ser escrito em termos da fração 4 sobre 25, ou seja, 4/25. Portanto, 0,16 é um número racional. Perfeito? Outro exemplo, só que agora na divisão, vamos dividir 4/6 dividido por 6/4. Olha que interessante. 4/6 dividido por 6/4. O que a gente faz? A gente reescreve em forma de fração, né? 4/6 vai ser o numerador, certo? E 6/4 o denominador. Perceba que o traço maior aqui, esse traço aqui é o traço da divisão. Temos divisão entre duas frações. Portanto, temos divisão entre dois números racionais. Perfeito? Então, o que é que a gente tem aqui? Como é que a gente faz? Extremos, multiplica os extremos pelos meios. Multiplica os extremos e divide pela multiplicação dos meios. Sempre assim, extremos pelos meios, certo? Não inverta a ordem. Perfeito? Então, quais são os extremos aqui? O numerador 4 e o denominador 4 também, né? 4 vezes 4, reescreve, mantém a fração, tá vendo? Mantém a divisão, dividido por a multiplicação dos meios, né? 6 vezes 6. Continuando, 4 vezes 4 é igual a 16, 6 vezes 6 é igual a 36. Portanto, 16 sobre 36 resulta nessa dízima periódica aqui, 0,4444. Consequentemente, este cara aqui é um número racional, porque ele pode ser expresso por essa razão entre dois números inteiros. Perfeito? Então, pessoal, seguindo, eu vou apresentar a definição de número racional, né? Só que não vou, de fato, adentrar nos detalhes para não fugir o escopo, né, referente a nós aqui que estamos no 7º ano, beleza? Então, a definição
e exemplos e operações envolvendo irracionais, os números irracionais, a gente vê com mais detalhes no 8º ano, entendeu? Então, mas é importante apresentar o que é um número irracional, né, em termos de definição. Então, a gente viu que o número racional, ele pode ser escrito em forma de fração, né? Ele é a divisão entre dois números inteiros, certo? Sendo que o denominador é diferente de zero, perfeito? Já o número irracional, ele não pode ser escrito em forma de uma fração, certo? E a sua representação decimal, ela é infinita, né? Lembra que a gente apontou aqui, por exemplo, esta representação decimal é finita, este cara aqui é o número racional. No número irracional, a representação é infinita, certo? Um exemplo de um número irracional, que a gente vê com calma, né, nos próximos capítulos da formação, é o número π. Esse número ele é irracional, certo? Ele não tem fim. E a sua representação é infinita e não periódica em forma decimal. Perfeito? Então, o número π, que é a divisão entre o comprimento da circunferência pelo diâmetro dessa circunferência, ele sempre é uma constante, evidente, e não tem fim. Ele é um número irracional. Perfeito? Então, para esse escopo, para o que a gente vai ver durante este ano, né, a abordagem significativa que a gente vai dar mais ênfase é, sobretudo, nos números racionais, né? Então a gente tem os números naturais, os números inteiros e agora os números racionais para a gente tratar, certo? Eu vou estar anexando um exercício envolvendo multiplicação e divisão entre números racionais para a gente treinar bastante nessa álgebra. E na próxima aula a gente já entra com o conceito de soma e subtração entre dois números racionais. Consequentemente, a gente já engloba o conceito de MMC e MDC. Perfeito, pessoal? Então, bons estudos. Qualquer coisa pode pedir, pode chamar de fato no WhatsApp, no privado, e tirar suas dúvidas referentes a esta e a aula anterior. Perfeito? Fique em casa, se cuide.